Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Slen. Pode me chamar de Cebola Geek também. E galera, hoje a gente vai entrar numa camada bem perigosa, bem difícil da nossa humanidade. E antes da gente entrar nesse assunto pesadíssimo que é o fanatismo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like caso você curta o assunto e compartilha. E, gente, tenta trazer pelo menos. Faz um esforço pessoal. Chega assim, traz 3 pessoas que você conhece que não sejam inscritas no canal. Passa pra elas, fala, se inscreve nesse canal aqui pra mim. Só faz isso, beleza? Me ajuda muito, muito mesmo, você não faz ideia. Então, galera, é o seguinte. Falando de fanatismo. Cara, fanatismo é uma coisa que não é de hoje, que não é novidade. Mas basicamente é quando a gente acredita demais numa coisa e leva numa facção, a uma coisa, a uma defesa muito ferrenha de algo que não importa se é bom ou ruim, você simplesmente é fanático por aquilo. E você defende aquilo ferrenhamente, com unhas e dentes, com fervor, com garra, com violência até. Eu não posso te dar precisão de quando foi o primeiro caso de algum tipo de fanatismo. Mas se eu tiver que dar algum chute, foi o religioso, provavelmente. A gente teve na época das cruzadas uma coisa muito, muito, muito pesada, em que basicamente a gente tinha uma religião, né, principal, o catolicismo, e nessa religião havia sim um fanatismo religioso muito grande, em que qualquer coisa que o pastor, que o padre, né, que o arauto de conhecimento daquela religião, o cara que tem contato com o Criador divino, em tese, dissesse, faria com que você. Tudo que ele dissesse era lei, sabe? Porque afinal, se o cara tem contato com Deus e Deus é o Supremo, então tá certo, né? E as pessoas não, obviamente, não conseguiam, né? Não tinham conhecimento, não tinham maneiras de consertar aquilo, mas não é tão simples assim, tá? Porque o fanatismo, claro, hoje a gente vai trazendo para o tempo mais atual, a gente tem fanatismo político, onde a gente já teve tantas guerras no mundo por isso. A gente tem, seja por vertentes políticas, seja por políticos específicos, seja por líderes políticos, inclusive as guerras da antiguidade. Alexandre o Grande, Gengis Khan, todos os grandes conquistadores, eles eram pessoas extremamente carismáticas. E tudo que eles falavam e diziam e faziam fazia com que eles fossem grandiosos, poderosos, seres quase divinos. Então as pessoas acreditavam neles e ficavam fanáticas por eles. Sempre vai remeter um pouco à religião, porque o fanatismo ele te leva a pegar algo e colocar num patamar de divindade. Quando você coloca algo num patamar de divindade, ela sai do reino dos homens, então ela é incontestável, ela é incomparável e nada vai bater com aquilo, entende? Então, isso é um perigo do fanatismo. Mas você pensa, pô, mas por que as pessoas se tornam fanáticas, Bruno? Vamos lá, galera. Pensa o seguinte: você, diariamente, se você é uma pessoa que, assim como eu, não é fanático por nada, você se questiona, você tem suas dúvidas, você tem suas perguntas e diversas outras situações, tá? Suponhamos que você tem todo esse trabalho. Você não tem trabalho de pensar, pesquisar, perguntar, questionar, sabe? De remoer, às vezes, assuntos, de dúvidas entre o que está certo e o que está errado, assim como o porquê que está certo e porquê que está errado. Você não tem essas dúvidas? Eu tenho muito isso. Agora você imagina o seguinte: você tem uma coisa mágica, seja religião, seja política, seja uma pessoa, seja um time de futebol, que te diz tudo que está certo e tudo que está errado. Não é muito mais fácil viver a vida assim? Onde você chega e fala: putz, eu gosto dessa caneta. Você vê na sua religião se tem algo que diz se você gosta ou não de canetas azuis assim. Putz, na minha religião não diz nada. Aí você vai perguntar: pô, tá, esse daqui é nosso aliado ou inimigo? Não.
Ah, então eu posso ter minha opinião sobre essa caneta. Mas aí eu sou, sei lá, um fanático de uma religião extremista. Eu não vou nem citar religiões específicas, eu sou fanático de uma determinada religião que tem uma outra religião como inimiga dela, tá? E aí suponhamos que um belo dia eu veja o líder daquela outra religião, ou um dos líderes daquela religião, usando uma caneta desse tipo aqui, uma Bic azul, tá? Aí eu vou começar. Aí eu vou dizer, porra, então, se o líder daquela religião usa a Bic azul, então a Bic azul é ruim. Que o meu inimigo usa, então é ruim. É do meu inimigo. Olha que fácil. Pronto, você não precisa pegar a caneta, você não precisa testar, sentir ela na mão, ver como é que faz, como é que ela escreve, se escreve bem, se dura tempo. Não precisa fazer nada. Não precisa nem comprar a caneta. Porque você vê lá, o líder religioso usou, tá, pum, não gosto, acabou. Futebol. Eu sou gremista. Tô usando uma camisa cor de vinho, da Grifinória. Mas eu sou gremista. O meu time rival é o Inter. Então, teoricamente, eu não gosto de vermelho e branco. Simples. Ficou direto. Assim como o Colorado não vai gostar de azul. Nem de azul, preto e branco, no caso, mas o branco ainda tem aquele comum ali entre os dois. Não é fácil de pensar assim, quando você tem um negócio assim fanático entregue pra você? Entregue, entregue. Ah, mas por que eu não gosto disso? Porque é do nosso inimigo. Você não tem motivo. Você não tem motivo. Você não tem um motivo real. Você simplesmente é fanático. E se aquele parâmetro, seja uma religião, seja uma vertente política, seja uma pessoa, seja o que for, te disser aquilo, você aceita. Se é um tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, por exemplo, a gente está acontecendo na política. A gente tem um presidente hoje que tem uma massa de proteção em volta dele tão grande, e essa massa de proteção em volta dele fala. Tipo assim, se o presidente chegar hoje, pegar um balde um balde de estrume, colocar na frente do palácio e disser: Isso daqui cura Covid. Você pode ter certeza que no dia seguinte já não vai ter mais nenhum estrume ali e todos os seguidores dele vão ter comido aquele estrume porque acreditaram no que ele falou. Por quê? Porque a palavra dele é lei. Virou fanatismo. Existe sim, não é o primeiro político a acontecer isso também. Mas acho que a gente teve isso com o Lula no começo, mas o Lula ele foi um cara muito menos extremo mesmo, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Porque é um tipo de situação que tocou a minha vida recentemente, que tocou a minha família, que tocou algo próximo a mim, em que pessoas comentaram coisas sobre a pandemia em que vivemos, tá? E mostrando artigos de médicos, artigos reais, coisas que não tem política envolvida, que é ciência. Sabe, ciência é uma parada que você não tem como. Não é passível desse tipo de erro, sabe? Você pega água, você coloca o açúcar, você sabe que vai ficar doce. Ponto. Sabe, não, se você pegar água e colocar açúcar e não ficar doce, ou é porque você tá com um problema no seu paladar, ou é porque aquilo não era açúcar, ou porque aquilo não era água. Então você. Ciência é assim que funciona. Você tem os elementos e eles se misturam e funcionam ou não funcionam. Então se um cientista chegou lá e analisou tal, cara, eu lembrei de uma piada que é perfeita quanto a isso. O pessoal fala assim, mas eu fiz o tratamento precoce, eu tomei cloroquina, eu tomei ivermectina, eu tomei isso, aquilo, aquele outro, e aí eu não sofri, eu peguei Covid e me curei. E aí outra pessoa, e o médico responde, então, amigo, eu também peguei Covid e eu comi muito pudim, flan e gelatina enquanto eu tava lá e me curei. Aí o cara fala, pô, doutor, mas isso não tem nada a ver. E o doutor responde, exatamente, não tem nada a ver. Você deu sorte. Você não foi curado pelos remédios que você tomou, você deu sorte. Então, gente, sério, o fanatismo ele deixa você cego e deixa cego às vezes para coisas que são óbvias.
Então a mesma coisa que você dizer. Então você. Eu posso, por exemplo, um torcedor de futebol muito fanático, eu posso chegar, ser gremista e ver um cara com a camisa do Inter e simplesmente partir pra cima do cara e odiar ele, partir e agredir o cara. E aí, quando eu vejo esse cara gosta dos mesmos filmes, das mesmas séries, mesmas ideias que eu, ele seria um amigaço meu. Mas ele tava com a camisa vermelha e o meu time diz que eu devo odiar os caras com a camisa vermelha. Então eu bati nele. Você entende os perigos que o fanatismo pode ter? Sabe o que é uma família? Família. Pessoas que eu conheço desde que eu nasci. Negarem completamente pesquisa científica, negarem completamente dados e fatos, porque uma pessoa falou que não é, ou porque um, ou porque receberam uma mensagem no WhatsApp de um amigo. Cara, ciência, o fanatismo, ele é uma coisa muito perigosa porque ele deixa você cego. Então, se um líder religioso fala, não, você só vai acreditar nas coisas que eu disser na igreja. E aí ele chega na igreja e diz que você tem que colocar uma tampinha de caneta no nariz e aí você vai acender o reino dos céus. O fanático religioso vai pegar a porra da tampinha de caneta e vai colocar no nariz para acender o reino dos céus. Mas qual a comprovação que ele tem daquilo? Nenhuma. Nenhuma. E é por isso que fanatismo é uma coisa muito perigosa, porque ela mexe com fé. Ela não mexe com coisas racionais, elas mexem com coisas que mexem no emocional e no espiritual, né, por assim dizer. Então, ela mexe com acreditar. E é quando as pessoas entram, põem o acreditar acima do saber, tá? É que começa o perigo. Porque você passa a acreditar e aí entra o tal do negacionismo, porque você coloca aquilo que você acredita acima daquilo que você sabe, tá? Então, eu olho para isso, eu vejo uma caneta, mas o meu pastor disse que isso daqui é uma lança-raios magnética divina e que se eu abençoar ela, eu vou soltar raios. Eu vou acreditar, eu vou abençoar ela, pagando o valor que for necessário. E na minha cabeça ela vai lançar raios. Só que não vai. Isso daqui continua sendo uma caneta. Mesmo que eu acredite que isso daqui é um lança-raios. Isso daqui é uma caneta. Mesmo que eu acredite que ela foi abençoada e vai fazer maravilhas, milagres, blá, 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 ela continua sendo uma caneta. Então, a fé, ela é muito legal quando ela é positiva ou quando ela é inofensiva. Quando ela não faz mal, sabe? Por quê? Por exemplo, eu pegar isso daqui e achar que é um lança-raios divino, vai ser zoado, mas beleza. Eu rezar para algo que eu tenha fé, achando que isso vai fazer um bem para mim, e ou para aqueles próximos de mim ou para o mundo, é legal, é de boas, porque eu não estou afetando ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém com isso. Agora, eu chegar na igreja de uma fé oposta, eu chegar no clube de futebol rival ao meu, eu chegar num cara que tem uma opinião política, uma visão política diferente da minha e, e atacar ele única e exclusivamente por isso é algo extremamente nocivo e perigoso. Então, gente, pensa o seguinte, tá? Pensem o seguinte: enquanto você está aqui se degladiando e lutando pelo Bolsonaro, ou pelo Papa, ou pelo seu rabino, ou pelo, sei lá, qual a sua, pelo que você, ou pelo seu time de futebol, ou pela sua nação, ou pelo que quer que você acredite cegamente, aquilo que você acredita cegamente está lá muito bem, obrigado. Enquanto tem bolsominions e lulominions lutando nas ruas, brigando e falando merda e etc, e famílias sendo rachadas e gente parando de falar umas com as outras e tudo mais, você pode ter certeza, o Bolsonaro tá muito bem lá no palácio dele, ganhando dinheiro dele, vivendo muito bem. E ele não tá sendo afetado por nada disso. Sabe? Então, assim,
É perigoso isso. É muito perigoso isso. Porque até que ponto você pode ir, sabe? Então, gente, pensa muito bem na hora de comparar o que você sabe com o que você acredita, o que você sabe com o que você acha. E enxergar e diferenciar você acreditar em algo de você ser fanático por algo, tá? Uma coisa é eu chegar e uma pessoa chegar e, digamos assim, chegou e aí ele, sei lá, votou no Bolsonaro. Vamos dizer, o cara chegou lá e votou no Bolsonaro. Mas depois ele olhou e votou porque ele vai melhorar, ele ia melhorar a segurança, ia fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas aí esse cara chegou e viu, segurança não melhorou, o dólar aumentou pra caramba, a economia interna também tá ruim, relações internacionais estão um lixo, saúde fraca, a gente está recebendo as coisas muito depois de todo mundo. Então você chega assim num ponto e você fala, cara, olha, por A mais B, eu tenho que dizer, cara, tá ruim. Tá ruim. Acabou, tá ruim. Ah, mas e se não fosse o Bolsonaro? Também estaria ruim. Se fosse a mesma coisa, se o mesmo resultado, independente da pessoa que fosse, estaria ruim. Entendeu? Então. Então não. Sabe? Só que aí é o mesmo ponto. Um fanático. Esse cara aí, se você disser, pô, cara, votou no Bolsonaro lá atrás, que merda, hein? Aí ele velho, não sabia como é, mas eu não tinha como saber no que ia dar, eu pensava que ia ser uma coisa diferente, não sei o que, eu também não votaria nesse cara de novo. Já tive vários diálogos desse tipo, já conversei com várias pessoas que votaram e que pensaram isso. Assim como você vai ter o contrário. Você vai ter um cara que você vai falar isso pra ele, pô, cara, Bolsonaro é uma merda dele. Qual o problema, seu PT Minion? Seu Lula Minion? Você é lulista, petista, comunista, maldito? O que você tem contra o mito? Qual é o seu problema? Meu amigo, meu problema não é contra o mito, não. Se fosse o. Se fosse o super controle remoto no poder e esse controle remoto estivesse fazendo esse mesmo governo, eu continuaria achando um lixo. Se fosse o Lula, eu acharia um lixo. Se fosse o Getúlio Vargas, eu acharia um lixo. Não importa quem está no governo, se ele estiver conduzindo do jeito que o Bolsonaro está conduzindo, tá um lixo. Então, tira a lente de fanatismo, tira essa capinha dos seus olhos e passa a enxergar os fatos, procura as informações e para de acreditar cegamente em seres que são humanos, tanto quanto ou mais ainda do que você. Então o fanatismo é muito perigoso porque ele te cega. Então não se deixa cegar. Sério, pensa bem nos resultados das ações, no que vai chegar naquilo, tá? Isso é um complemento ao vídeo do semana passada, uma reflexão muito forte que me levou nesses fatos, porque é algo que não me desce mais. Não me desce mais. A gente, nos anos 1300, lá no início dos anos 1000, eu entendia. Mas hoje, com a internet, com acesso à informação do mundo inteiro na ponta dos dedos, é muita preguiça. É muita preguiça. É literalmente preguiça, sabe? Você tem preguiça de agir, então você aceita ser manipulado que nem uma marionete, que nem um fantoche, que nem um nada. Você abre mão de você para que um mito comande a sua vida. Então, galera, é isso. O assunto da semana é esse. Eu espero que você comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, que esse assunto é importante, toca na ferida, é pesado, mas é muito pertinente hoje em dia. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E como sempre, GG e até logo.